livro de Neemias. Neemias, que é aquele que reconstrói os muros de Jerusalém. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a palavra do Senhor, livro de Neemias, um livro histórico, a gente começa a leitura já imaginando, porque toda esta euforia lá em Israel, lá naquela cidade, na cidade da Pérsia, onde o povo estava ali cativo, porque toda essa euforia aqui, agora com o povo voltando para Jerusalém, reconstruir muros. Se a palavra vem dizendo que Neemias está saindo lá da Pérsia, Neemias está ali chorando, angustiado e aflito quando soube da notícia que Jerusalém estava com os muros destruídos. Se a mensagem estivesse nos dizendo assim, Neemias está voltando para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo de adoração ao Senhor, nós até queríamos entender com mais clareza isso, não é? Mas a palavra, ela vem dizendo que Neemias, ele estava voltando para reconstruir muros. Amém? E às vezes a gente fica pensando, meu Deus do céu, Deus, ele criou uma situação para que o povo, o seu povo, Jerusalém, estivesse feliz, mas a palavra não está dizendo, é para você, Neemias, voltar e reconstruir as casas das pessoas que irão voltar do cativeiro. Não está dizendo, Neemias vai voltar para reconstruir o templo e lá já fazer sacrifício. Não está dizendo isso. Está dizendo, vai reconstruir os muros. Querendo dizer, Deus vai dar segurança para Jerusalém. Deus vai dar segurança para o povo de Deus. Deus vai dar, aleluia, o necessário para o povo estar abrigado. Agora, depois que ele cria o abrigo, é você que tem que fazer. Vamos trabalhar, desenvolver, porque o que ele pode fazer, ele faz. Está nas mãos dele para operar, para agir. Agora, quando você estiver seguro, aí é você. Creia que Deus está presente sim, mas o que você pode fazer é você que faz. Aleluia. A gente já começa essas partes de guarda, né? Essas partes de guarda. E diz a palavra de Deus que Neemias estava no dia comum lá, servindo o rei, porque Neemias era copeiro do rei. Sempre Neemias se apresentava diante do rei com um semblante feliz e alegre, até porque o cargo que Neemias estava ocupando era um cargo almejado por muitas pessoas. Muitas pessoas queriam estar na posição de Neemias. Neemias comia do bom e do melhor, estava num lugar de conforto absoluto, sempre ali junto do rei. E o que tinha junto do rei? O melhor, as melhores comidas, as melhores refeições, o melhor conforto estava à disposição do rei. E quem estava do lado do rei? Neemias. Neemias estava próximo do rei. E ele estava desfrutando do melhor. Tinha tudo para deixar de lado Judá, deixar de lado Israel, deixar de lado esse sonho de voltar novamente para a sua terra. Tinha tudo. Porque tudo que um homem deseja, Neemias já desfrutava. Melhores comidas, melhores aconchegos, Neemias desfrutava de tudo isso. Mas diz a palavra que um dia ele veio um mensageiro, que a palavra de Deus diz que era um dos seus irmãos, e ele perguntou: como está lá Jerusalém? O que aconteceu com aqueles que não foram cativos? Com aqueles que não foram capturados pela Babilônia e levados para a Babilônia? O que foi que aconteceu com eles? E diz o mensageiro que esses que ficaram para trás, eles estavam na miséria. Esses que ficaram para trás, eles estavam padecendo, sofrendo, porque não tinha o comer, a comida necessária, porque não tinha o que eles precisavam para serem umas pessoas abençoadas. E os muros estavam destruídos. E diz a palavra que Neemias ficou muito entristecido.
com essa situação, com essa palavra. Mas uma coisa que nós já aprendemos aqui nesse texto é: às vezes Deus captura, às vezes Deus permite uma situação na vida do seu povo, mas é para que o seu povo seja abençoado. Vejam bem, meus irmãos, ficou para trás pessoas que não foram levadas para a Babilônia. Quando a gente analisa a situação, o profeta Jeremias disse que era para o povo se render e permitir ser levado pela Babilônia, porque Deus estaria presente e depois Deus traria novamente o povo de volta e o povo seria abençoado por Deus. E aqueles que foram levados cativos, muitos deles lá na Babilônia foram prósperos. Muitos deles na Babilônia desfrutaram do bem do melhor da terra. Muitos deles na Babilônia conseguiram um bom casamento, uma boa casa e foram pessoas de bem. Vejam o que aconteceu com Daniel e os seus 3 amigos. Foram morar no palácio do rei. Pessoas como o profeta Ezequiel, que também esteve lá na Babilônia, diz a palavra que Deus, ele levava a lugares, ele profetizava a palavra do Senhor, ele profetizava a beira do rio Quebar. Deus sempre se manifestava a Ezequiel, mostrando que muitas pessoas na Babilônia tiveram encontro com Deus, tiveram experiências com Deus, foram a bênção nas mãos do Senhor. Então, muitas das vezes, as situações difíceis que vêm sobre a nossa vida não é para nos matar. Muitas das vezes Deus permite que a gente passe por vale da sombra da morte, mas não é para a gente sofrer e morrer ali sem Deus, totalmente ao leve, mas é para que Deus, aleluia, depois dessa situação, nos entregue aquilo que é a bênção que nós almejamos, o necessário para a nossa vida. Deus permite para que nós o conheçamos. Deus permite para que nós estejamos preparados para receber a bênção, porque é muito grande e nós precisamos de estrutura. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar de acordo. Porque se uma bênção chega e nos mata, se uma bênção chega e a gente despreza, a gente não valoriza, e nós precisamos estar prontos para quando Deus decidir agir na nossa vida, nos encontrarmos de acordo. E aqueles que dizem: eu não vou ser cativo, eu não vou passar pela prova, eu não vou passar pelo deserto, eu não vou enfrentar nada disso, eu prefiro ficar aqui, morrer aqui. É o que aconteceu com aqueles que ficaram pobres e miseráveis. Diz a palavra que o mensageiro chegou dizendo: Neemias, os muros estão destruídos e quem ficou para trás, ou seja, quem decidiu não ser cativo, está perecendo. Quem decidiu não ir para a Babilônia está agora passando necessidade. Quem decidiu não passar pelo vale, pelo deserto, está agora sofrendo, Neemias. É o que nós queremos aprender. O que nós aprendemos com isso é que às vezes vale muito a pena e é muito legal nós passarmos pela prova, porque depois tem vitória, depois tem bênção. Se nós não quisermos passar pela prova e dizer: daqui não saio, fico aqui, aleluia, eu vou ficar aqui até morrer, não adianta, eu não vou sair. Estamos perdendo o que Deus tem para fazer na nossa vida. E Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida. E diz a palavra que quando o mensageiro chega, diz a mensagem para Neemias, diz que o coração de Neemias se entristeceu. O coração de Neemias se entristeceu e ele começou a orar e jejuar. Ele entrou na presença do Senhor em um propósito, mostrando neste texto que Neemias se preocupou com o seu povo, se preocupou com a cidade, se preocupou com os muros de Jerusalém. Porque sem muro, sem proteção, sem muro não tem cidade, porque todos vêm, invadem e entram e saem a hora que quer. Não dá de construir uma boa casa, porque vem os salteadores que roubam a casa. Não dá de fazer uma boa plantação, porque vem os inimigos e invadem a plantação, os animais vêm e
e destrói a plantação, não tem nada de proteção. Então, os muros significa que a proteção na cidade, a proteção na terra. E agora, Neemias está triste porque a cidade está destruída. E aí, como nós analisamos esse texto, é a situação que nós aprendemos. Quando nós vemos uma igreja, quando nós vemos o povo de Deus, quando nós vemos aqueles que antes cantavam maravilhosamente bem, e agora estão afastados dos caminhos. Aqueles que pregavam a palavra de Deus, e agora não pregam mais. Aqueles que eram presbítero, pastor, evangelista, sentavam no púlpito, e agora estão lá no mundo, fazendo tudo que lhe agrada. E nós, olhando para essa situação, como igreja do Senhor, olhando para esta palavra, nós precisamos ter a preocupação, aleluia, de estarmos orando por eles, para que Deus, pela sua misericórdia, nos alcance. Quando nós olhamos aqui o texto, nós vemos e aprendemos com Neemias que diante das vidas que estão sofrendo e padecendo lá fora, nós não podemos ficar sem nos preocupar. Nós precisamos estar em constante oração e pregando a palavra de Deus para que um dia eles possam voltar para a presença novamente. Não adianta nós irmos para a casa de Deus, pregar a palavra e ficar apontando igreja tal, igreja tal, igreja tal, quando nós estamos aqui no propósito de falar de Jesus, nosso Deus e o nosso Salvador. Não adianta nós queremos apontar ele para lá, para cá, dizer que está certo, está errado, quando na verdade nós temos que analisar nossa vida como Neemias fez. Ele disse: nós pecamos, nós somos pecadores, ó Deus, e nós precisamos do Senhor na nossa vida. É um homem que mostra aqui como a igreja deve se portar, aleluia, diante de um mundo corrompido, diante de uma sociedade que diz que não adianta mais ir para a igreja. É a igreja aqui sendo Neemias mostrando que nós precisamos ter um coração de desapego daquilo que nós estamos vivendo, com o conforto, estar entre amigos, entre pessoas, sempre nos reunindo aqui para adorar ao nosso Deus, mas sempre lembrando que muitos dos nossos irmãos que antes caminhavam conosco não estão mais. Muitos dos nossos irmãos, até pastores, evangelistas que pregavam a palavra de Deus, desistiram na caminhada. E nós não podemos deixar de lembrar nas nossas orações para que Deus os alcance e os resgate novamente. É olhando para uma igreja que às vezes passou por um processo de escândalo e muitas das vezes julgando, querendo que ela se acabe, quando na verdade, como a igreja do Senhor, olhando para esta situação, precisamos pedir a Deus a misericórdia, para que as vidas venham voltar novamente a olhar para Jesus, a olhar para o nosso Deus. Neemias, ele entra em oração e diz a palavra de Deus que ele não comia, não bebia, em um propósito de jejum. E diz a palavra aqui no texto de Neemias que mais ou menos 4 meses foi que Neemias foi neste propósito. Não foi de uma hora para outra que Deus veio com uma resposta para Neemias. E nós vemos as diferenças de vidas, as diferenças com cada um dos nossos irmãos aqui da Bíblia. Porque Daniel, Deus enviou a resposta chegou até ele em um prazo mais ou menos de 22 dias. E depois de 22 dias a resposta chega a Daniel, que esteve orando e buscando a Deus. A gente vê Moisés, que esteve no Monte Sião. Ele desceu depois de um prazo de 40 dias, Moisés desceu do monte e foi falar com o povo. Depois de 40 dias em cima do monte. Tantas pessoas que são servas de Deus, mas Deus trabalha com cada um de uma forma diferente. Um foi 40, outro foi 22, e aqui nós vemos Neemias, mais ou menos 4 meses, buscando ao Senhor, porque estava em um propósito. E analisando a nossa vida como igreja, muitas das vezes a gente não aguenta 4 quartas-feiras de campanha buscando ao Senhor. Já nos cansamos, já desistimos na segunda quarta-feira. Desistimos porque o propósito é Deus. Eu preciso dessa porta aberta, eu preciso dessa bênção, eu preciso deste algo. E só desiste de
fica batendo quando recebe a bênção. Quando nós buscamos, o primeiro algo que nós precisamos buscar da parte do Senhor como igreja é conhecer o nosso Deus. E nós buscamos os dons espirituais, batismo no Espírito Santo, toda a palavra, todo o louvor, algo que realmente manifeste o agir de Deus na nossa vida. Porque como nós vamos buscar o material, aquilo que é visível, sem antes conhecer o poder do nosso Deus. Quando nós vivenciamos o sobrenatural de Deus na nossa vida, a nossa fé, ela se torna uma fé acima do normal, a ponto de nós olharmos qualquer coisa que nós recebemos, que nós alcançamos. Quando nós oramos em propósito, o propósito de ser batizado no Espírito Santo, não podemos parar enquanto nós não recebemos o batismo, não podemos parar enquanto a bênção do Senhor não nos alcançar. Isso é o que? É Deus na nossa vida se revelando através do nosso esforço, através da nossa dedicação. Até que ponto você acredita em Deus para estar buscando e batendo na porta por isso que tanto você quer? Neemias foi 4 meses, e olha só a posição de Neemias, sempre entrando na presença do rei, uma casa maravilhosa, cheia de ouro, ruas de ouro, o castiçal de ouro, tudo que ele pegava que era prato de comida, que ele era o homem que serviu o rei, comia primeiro a comida e depois entregava para o rei, ele comia para ver se não tinha veneno, se ninguém queria fazer mal a ele comia primeiro a comida do rei, que era a melhor comida, e entregava para o rei. Então ele estava numa posição de destaque e ainda assim permaneceu buscando a Deus 4 meses. E o que nós temos de tudo isso, meus irmãos, que nós precisamos, acima de tudo, termos intimidade com Deus, comunhão com Deus, e ter o nosso Deus na nossa vida em primeiro lugar. Porque se assim for, nada nesta terra vai nos tirar da presença dele, nada nesta terra vai nos fazer desviar o olhar, o caminhar, e a nossa vida sempre vai estar na direção de Deus. A vida da terra é passageira, a vida eterna é eterna, não tem fim, não vai acabar. E a gente sabe que aquilo que é visível passa, o que é invisível, que é a nossa luta, que nós estamos buscando pelo invisível, é para a vida inteira. Então vale a pena o nosso esforço, vale a pena a nossa dedicação, vale a pena abrir mão de tudo para que Deus se manifeste na nossa vida e nós possamos receber da parte de Deus a recompensa que Ele tem preparado para cada um de nós. Aleluia. Neemias já buscou, se entristeceu, e ele entrou no propósito, depois se apresenta lá diante do rei. E diz a palavra que o rei percebeu o semblante dele e disse: por que você está triste? Porque você não é assim. Você é uma pessoa alegre. Aí ele conta toda a situação, e ao rei fala que ele pode ir a Jerusalém e reconstruir os muros. Reconstruir os muros de Jerusalém. Era a vitória que Neemias estava buscando, e ele alcançou. Ele alcançou porque Deus moveu o céu, se manifestou e agiu em favor de Neemias. E Neemias estava ali como um instrumento de Deus para agir, para Deus agir na vida dele e dar vitória ao seu povo. E às vezes, meus irmãos, você está em uma situação que Deus te colocou, porque Ele não quer abençoar só você, mas Ele quer abençoar a sua família, a sua casa, o seu ministério, o seu trabalho. Ele quer abençoar a cidade, porque você está lá. Às vezes Deus te coloca em uma situação que você não entende e você não quer estar ali, mas Deus quer que você esteja, porque ali Ele vai te usar para abençoar as pessoas que estão em volta. Porque como Deus vai fazer, se tem pessoas que só resistem, tem pessoas que só dizem não para Deus, pessoas que só viram as costas e não estão dispostas a ser um instrumento, e não estão dispostas a ser o vaso, e não estão dispostas a ser o canal de Deus aqui na terra. Aleluia! Mas aqueles que se dispõem, nós temos certeza que Deus abençoa, Deus alcança
que Deus usa de uma maneira poderosa. Neemias, ele deixa a sua posição de honra, a sua posição de destaque, que muitos ali almejavam, e agora ele vai para uma cidade destruída. Diz a palavra que quando Neemias chega e olha, ele vê pedras por cima de pedras, muros totalmente destruídos, não via beleza em nada, não tinha beleza em nada, mas o seu coração estava fervoroso de alegria, o seu coração estava alegre. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava no negócio e que Deus o levou ali para dar vitória ao seu povo. Aleluia, era uma situação que não tinha por que se alegrar à vista humana, mas aos olhos do homem de Deus, ele via esperança, ele via saída, ele via condição da cidade ser novamente uma cidade potente, abençoada. E é isso que nós, como servos de Deus, precisamos ter. Aleluia, a graça de Deus na nossa vida está no meio do caos. Nós encontramos esperança. No meio de uma situação totalmente difícil, em Deus, buscando em Deus, nós podemos ver, aleluia, um futuro que vai ser um futuro de vitória, um futuro de Deus, um futuro promissor. Talvez agora você não encontre alegria nessa situação, talvez agora você não encontre felicidade no teu momento, mas tenha certeza, se você continuar na presença de Deus, adorando, servindo com todo o teu coração, seu futuro vai ser abençoado. Vai ter aqueles que se levantam, vai ter aqueles que estão com pedra, vai ter, aleluia, mas se você estiver em Deus, a vitória é garantida, a vitória é certa, porque Deus é aquele que eleja pela sua igreja, Deus eleja pelos seus filhos e não deixará nenhum, aleluia, desamparado, nenhum besteira, nenhum sozinho, mas Deus vai estar sempre lá dando vitória. Diz a palavra que levantou-se Sanbalate e Tobias, Gesem, e disse: não adianta você insistir em um projeto fracassado, não adianta você colocar suas mãos nisso que é só destruição, nisso que é uma imundícia, não tem mais como isso ser uma cidade novamente como foi lá no passado. Mas diz a palavra que Neemias não deu ouvido, mostrando-nos que o adversário, aquele que quer nos destruir, ele sempre vai colocar a gente para baixo e vai colocar sempre alguém no nosso caminho para dizer: não vale a pena o seu esforço, não vale a pena a sua insistência, não vale a pena você ensaiar, você nunca vai cantar comigo. Muitos vão se levantar dizendo assim: você não prega bem, não adianta você se preparar, não adianta você estar na posição, você não vai para frente. E muitas das vezes é na nossa família, um ente querido, um amigo, alguém próximo, tentando te desanimar, mas Deus está com você e tenha certeza, confie somente no teu Deus, espere somente no teu Deus, aleluia, porque é dele que veio que você está esperando vitória, aleluia. E nós sabemos que quando Deus chega, aquele que não sabe pregar, agora é transformado e recebe o dom da palavra, o dom do louvor. Não sabia louvar, mas chega a Deus e dá o dom do louvor e começa a louvar maravilhosamente. E ele não apenas dá o dom, mas ele pega o nome e põe na mão, sopra e vai para o mundo. As pessoas começam a ouvir falar de você. Quem é você? Começam a ouvir suas mensagens, começam a ouvir o seu louvor, já vem um contrato, você vai para a gravadora e Deus começa a te usar de maneira poderosa, aleluia, porque assim que Deus faz. O nosso Deus é assim. Às vezes estamos no anonimato e de repente, quando Deus decidir, ponto. Nós estamos aí na mídia, aí as pessoas já estão te ouvindo, e você que estava pensando que não era ninguém, aqueles que estavam olhando para você dizendo não vai chegar a lugar nenhum, de repente estão só te observando e vendo. Isso é coisa de Deus. Não tem outra palavra. Aleluia, porque às vezes, irmão, nós pregamos aqui e saímos daqui, avaliamos a nossa mensagem. A gente fala, não preguei bem. No outro ponto, não preguei bem. Passa anos e a gente sempre dizendo, não preguei bem. Não, eu resumo isso, eu não prego bem.
Mas de repente, Deus te alcança, e aí começa você a avaliar e dizer o que está acontecendo. Não tem outra explicação se não for Deus. Porque é assim que Deus faz. Aleluia. E quando Deus decide agir, e nós vemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós fica 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos na caminhada, às vezes até 20 anos, lutando, não desistindo, sempre pregando mal, sempre pregando ruim, sempre pregando de uma maneira que não é que você queria, sempre louvando de uma maneira que não é que você queria, mas de repente você começa a melhorar, de repente você vê, aconteceu alguma coisa, a tua insistência, o teu esforço, a tua dedicação agradou o Senhor e Deus veio e te abençoou. Aleluia, agora você está aí com a agenda cheia, agora você está aí sendo convidado, agora você está aí fazendo a obra, vida sendo alcançada, pessoas levantando a mão, aceitando Jesus através da tua vida, porque você ficou na posição, esperando no Senhor, esperando em Deus, e aí aprendemos como Neemias, pedrada vem, pessoas se levantam, diz que você não vai conseguir, mas ele continuou e diz a palavra que os muros foram erguidos. E foi um prazo de 52 dias, mais ou menos. E o que é 52 dias? Menos de 2 meses. Menos de 2 meses. Isso é o que dizem os historiadores. Os muros de Jerusalém foram erguidos em menos de 2 meses. Quando os muros foram erguidos, toda a nação olhou e viu. Agora Jerusalém está de pé de novo. Quando Jerusalém está de pé de novo, Deus vai começar a agir novamente lá em Jerusalém. Aleluia. Parece que a obra é pequena. A gente olha para a nossa congregação e diz, parece que a obra é pequena, mas o segredo é não desanimar, não esmorecer, não se entristecer. Parece que não vai dar em nada, mas continue firme, porque o